Olá, pais e mães que oram. Hoje nós estamos na 8ª semana de oração. Olha que bênção dos nossos 9 meses. Já foi 2 meses que nós estamos orando, então temos mais 7 meses aí para orar pelos nossos filhos. E passa tão rápido, né, gente? Hoje o nosso tema é unção e propósito, Jessé e Davi. Deve ser lido por vocês essa semana, 1 Samuel 16, 1 a 13. Esse texto ele vai falar da unção de Davi. Eu vou ler só o verso 13, tá? Mas você deve ler de 1 a 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel enche o chifre de azeite e unge Davi para ser rei com o azeite, mas Deus, naquele momento, unge Davi com o Espírito Santo e prepara Davi, capacita Davi, ele vai preparando Davi para ser rei de Israel. Unção é poder que se recebe de Deus através do Espírito Santo para realizar no mundo natural coisas que não seriam possíveis de realizar por força própria. Lembra que o nosso tema é unção e propósito. Isso é o significado de unção. E propósito é uma meta ou tarefa definida por Deus para ser realizada por alguém vocacionado para esse fim. Então, unção e propósito. A Bíblia fala muito pouco de Jessé. Sabe-se que ele era um belemita, ou nascido em Belém, e pai de Davi. Isso está em 1 Samuel 16, 1, 17, 12. Que sobre ele havia uma promessa, Isaías 11, 1, e que o seu nome hebraico significa dádiva. Trata-se de um homem como tantos os outros dentro de Israel, que soube como criar os seus filhos, dando a eles o ensino religioso e da fé. Pelo que se observa na leitura bíblica, a dádiva que dele recebemos foi Davi. Uma grande bênção, né? Que Jessé nos deu foi o seu filho Davi. Davi significa amado ou o amado. Ele foi amado de Deus e escolhido para reinar sobre Israel. Levou sua nação a grandes conquistas, como narradas em 1 e 2 Samuel. Deus tinha um propósito para a vida de Davi, ser rei em Israel. 1 Samuel 16, 1, 11 e 12. Os feitos de Davi, que o levariam a ser rei e o manteriam como rei, só foram possíveis por causa do Espírito de Deus, em função do propósito e da unção de Deus para a sua vida. 1 Samuel 16, 13, que é o verso que nós lemos no começo, deixa claro que ao receber a unção, recebeu também o Espírito. E daquele dia em diante teve sobre si o poder para realizar coisas que por si mesmo não faria. Podemos aprender com Jessé a importância de uma boa educação religiosa com base na fé cristã, fazendo os filhos e filhas verem e entenderem que Deus é bom e soberano sobre todas as coisas, que servi-lo e obedecê-lo é o melhor para nós e para a comunidade em que vivemos. Além da educação, é preciso se preparar meios para que eles e elas tenham experiências com Deus, a fim de conhecerem qual o propósito de Deus para as suas vidas. Todos os seres humanos nascem porque Deus tem um propósito com seu nascimento. O propósito geral dos da fé cristã é levar pecadores à salvação dada por Cristo Jesus. O propósito específico é dado por profecia ou por revelação de Deus a homens e mulheres que buscam intimidade com Deus. Enfim, Deus tem um propósito para a sua vida e para a vida dos seus filhos e filhas. Quanto mais você souber sobre o propósito de Deus para você e servi-lo com obediência e fervor, eles e elas poderão aprender com o seu testemunho. O melhor meio de uma criança aprender algo é ver o pai ou a mãe fazendo, não dizendo. Às vezes nós queremos ensinar muito pelas palavras, mas as pessoas aprendem muito mais, os nossos filhos aprendem muito mais pelos nossos atos. Sempre que possível, reúna a sua família e ore por ela, abençoando a todos os seus queridos. Caso tenha crianças em casa, ensine-as desde cedo
sobre o Deus que está servindo, motivando-as a exercer a fé e confiar no Pai. Lembrando-se de que o melhor meio de fazer isso é através do testemunho. Faça como Jessé, exerça o sacerdócio no seu lar. Precisamos avaliar se estamos fazendo o exercício de ler a Bíblia e meditar sobre o que lemos, compartilhando o aprendizado com todas as pessoas da casa. Esse é um necessário alvo de oração e ação. Dinâmica de oração. Troque objetos pessoais e compartilhem motivos pessoais de oração. Faça um rodízio desses objetos até que tenham passado por todos da casa e voltem às mãos do dono. Pais e mães que oram por seus filhos é um programa então do Ministério Toque de Poder. A semana que vem nós começaremos o capítulo 2. Todos esses textos que nós lemos desses 2 meses são do capítulo 1 e agora nós vamos para o capítulo 2, que fala sobre vivendo a graça em família. Quero louvar a Deus por esses 2 meses que nós já estamos orando pelos nossos filhos e orar também e agradecer pelos milagres que Deus já tem feito, pelas bênçãos que Deus já tem feito na minha casa e eu creio que na sua também. Vamos orar. Senhor, que nós possamos saber qual é o propósito para que o Senhor nos chamou. Unge as nossas vidas, unge os nossos filhos, como o Senhor ungiu Davi com o Santo Espírito. Senhor, nós te pedimos que todos os nossos filhos e filhas, netos e netas, bisnetos, bisnetas, tenham experiência real e verdadeira contigo. A nossa oração é que todos tenham intimidade contigo e possam ver, ouvir e receber da sua graça, do seu amor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, todas as famílias que têm orado, todas as mães, todos os pais que têm orado nesse tempo pelos seus filhos. Fortalece, Senhor, dá ânimo, dá vigor, dá alegria, Senhor, de orar pelos seus filhos. Que eles não desanimem nunca, Senhor, de orar pelos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, fortalece esses e essas, ó Pai, e abençoa os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e que a sua semana seja ricamente abençoada.